Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Baião de Três, o seu programa sobre política e sociedade em geral, em seu 18º episódio. Mais uma vez, neste sábado, vocês vão assistir o programa gravado e hoje a gente tem uma série de novidades e uma despedida, viu? Então fiquem de olho, prestem atenção, que lá no finalzinho do programa a gente fala e a gente diz o que é. Mas antes disso, mais uma vez eu estou aqui ao lado dos meus companheiros de bancada, Luiz Costa e Caio César Muniz. E hoje, assim como nos programas anteriores, a gente vem recheado de temas aqui para vocês. Então, acompanhem tudo com muita atenção, porque tem uma série de coisas que estão acontecendo e que, se você ainda não sabe, porque, por exemplo, a prefeitura não vai divulgar isso para vocês, então assistam, acompanhem o programa, porque vocês vão ficar sabendo de muita coisa que, inclusive, aconteceu hoje. Né? Aconteceu enquanto ou horas antes da gravação desse programa. Eu queria, antes da gente começar e abrir aqui as pautas do nosso programa, agradecer aos nossos patrocinadores e patrocinadoras, todo mundo que acredita em nosso programa, no projeto do Baião de Três. Então, começando aqui, eu queria agradecer aos Cindy Guardas, aos Cindy Hoteleiros, a Zezinha Fernandes e ao Lindocastro Nogueira. Então, e já reforço, aproveito para reforçar que se você tem interesse em também nos ajudar, em também ser um patrocinador ou patrocinadora do Baião de Três, nos procure, deixe sua mensagem, seja agora no YouTube, né? Seja enquanto você assiste o programa, ou seja no nosso Instagram. A gente está com Instagram, a gente tem Instagram, então, Baião de 3, o numeral RN. Repetindo, Baião de 3, numeral RN. Então, seja no Instagram, seja no YouTube, nos procure. Esse é o Baião de 3. Meus caros, começando hoje por esse primeiro tema, obviamente é algo que a gente não gosta de falar, é algo que a gente não gostaria de noticiar e nem comentar, porque significa e aponta para problemas em um setor essencial à sociedade, que é a saúde. Então, começando por você, Costa, a gente tem a notícia de que desde 15 de agosto de 2022, portanto, há 16 meses atrás, praticamente, a gente tem um tomógrafo encaixotado aqui na cidade, em Mossoró, no município, que inclusive já foi solicitado pelo governo do estado para ser alocado no Tarcísio Maia e, vejam só, foi negado. Então, a gente tem um equipamento essencial à saúde, ao dia a dia, ao cotidiano, que poderia estar sendo utilizado novo, mas está encaixotado e sequer foi liberado o uso dele para o Hospital Tarcísio Maia. Então, nos fale aí, primeiro, assim, o impacto desse encaixotamento, ou seja, desse não uso do tomógrafo, como é que você vê essa situação? É preocupante, é delicada, e eu acho que isso deveria preocupar muito mais gente, inclusive em Mossoró, que precisa, ou que vai eventualmente precisar, ou mesmo se não precisa. É um equipamento essencial e deveria estar sendo usado pela população. Né? Então, como é que você vê essa situação do encaixotamento desse tomógrafo há tanto tempo? Olha, Jonatas, Caio e amigos e amigas que nos acompanham, a gente vê isso com uma tristeza muito grande, porque assim, o tomógrafo ele é um equipamento essencial no diagnóstico de várias doenças, principalmente as cerebrais, né? Então, assim, é um descaso com a saúde e a justificativa da prefeitura para que esse tomógrafo não esteja sendo utilizado aumenta a nossa indignação, né? Que uma obra que se arrasta há vários anos, por muito tempo, assim como várias obras da prefeitura, a impressão que a gente tem é que a gestão brinca com a população para que se tenha um pacote de inauguração de obras, né, mais próximo à eleição. A gente fica com muita tristeza, porque ao fazer isso, ele não leva em consideração a vida da população. Né? É um equipamento que é essencial no diagnóstico, um equipamento que muita gente que precisa da saúde está na fila para realizar esse exame. Existe o equipamento já comprado e ele não executado, a gente fica procurando um motivo mais plausível, um motivo que se é que se pode ter esse motivo,
né? E a explicação da prefeitura é que a sala não está pronta. Meu Deus do céu, gente. Será possível que a prefeitura de Mossoró não tenha uma sala que possa colocar esse tomógrafo para realizar? Não pode fazer um convênio com uma UPA, não pode colocar uma UPA, um convênio com o Tarcísio Maia, que precisa lá para se utilizar isso, e depois, quando essa sala, quando essa sala lá do PAN, do Bom Jardim, ficar pronta, levar para lá. Então, a impressão muito nítida que se passa para a gente é que há o interesse, né, eleitoral acima do interesse da população. E isso torna, assim, uma tristeza maior que sobrepõe em uma área que é muito importante, que é a saúde da população. Então, a gestão de Mossoró, ela brinca, né, com a saúde. Isso é muito, assim, lamentável, né? A prefeitura tem essa questão, né? Tem o tomógrafo, tem também o castramóvel, que apesar de não ter o mesmo nível de importância que um tomógrafo, mas tem também a importância por ele ser uma questão de saúde pública. E o dinheiro está lá, né? E o dinheiro está lá, e assim, tem muito uma questão eleitoreira, não vou dizer nem eleitoral, sobrepondo os interesses da população. Caio, o tomógrafo, ele advém de emenda parlamentar do mandato do Beto Rosado. Beto Rosado, a gente sabe, enfim, que é um adversário político da família, do clã, agora da família, né, do clã Alisson, que se instaura cada vez mais em Mossoró. E, inclusive, existia um vereador, que existe, na verdade, ainda, mas que era da base da, então, ex-prefeita Rosalba, ou seja, que estava ligado também a Beto Rosado, e que constantemente cobrava. Agora está silenciado. Né? Que a prefeitura dissesse que a emenda veio daqui, que veio do Beto Rosado. Toda sessão, o vereador em questão falava de Beto Rosado, das emendas dele. E agora a gente tem um tomógrafo, um equipamento, não é só chão, como ele falava, não é só, isso aqui foi feito, o recapeamento, o asfalto foi feito graças à emenda de Beto Rosado. Mas agora é algo muito mais sério, é um tomógrafo. E aí a gente não ouve, ou não vê, ou não lê, agora esse vereador se manifestando. É de Beto Rosado também, mas cadê? Né? Agora que o vereador faz parte da base, a gente não vê mais essas cobranças, e sequer o ofício que foi enviado pela CESAP em 16 de novembro, ou seja, há quase um mês, foi respondido pela prefeitura. Então, assim, é uma total falta de desrespeito, de responsabilidade com a coisa pública e de responsabilidade com a população moçoroense, né? Pois é, mas aí o que a gente vê e ouve é a galera paga, a galera apoiadora de Alisson, sentando a pua no tomógrafo que está quebrado do Tarcísio Maia. Ué, e por que vocês não fazem uma pressãozinha para que esse tomógrafo que está parado venha a funcionar lá no Tarcísio Maia? Então a palavra que me vem à cabeça chama-se picuinha. É picuinha, é minudeza e como o Costa bem disse, brincar com a vida alheia, né? Quer dizer, você tem um tomógrafo parado há 16 meses e aí você ser, sei lá, não falta insensível, né? Não, porque não é meu nome, né? Porque vai ficar no órgão do governo do estado. Mas bota uma placa bem grande lá, prefeitura, bote. Eu acho que não tem problema não, com botar o nome, sabe? Contanto que vocês salvem vidas. Ao mesmo tempo, quem vive batendo de que o tomógrafo está quebrado do Tarcísio Maia esquece de dizer, ou não esquece de dizer, realmente ele é uma maldade que existe. Mesmo o tomógrafo do Hospital Regional Tarcísio Maia estando quebrado, porque a sua vida útil já está bem pesada, não é um equipamento novo, mas já tem um tomógrafo com todo o processo licitatório pronto e vai ser instalado lá no Hospital da Mulher. Mas mesmo esse tomógrafo estando quebrado lá no Tarcísio Maia, seria importantíssimo que essa imprensa, né, a gente faz parte da imprensa também, mas a gente está dizendo aqui o que acontece, multiplique isso. Esses dias eu disse aqui para um camarada, ele estava dizendo, os 2 grandes problemas de Mossoró diários, só 2 não, são vários. Caerne e o Hospital Regional Tarcísio Maia. São vários, companheiros. Como, por exemplo, o tomógrafo encaixotado. É um problema.
Mas o cara não cita, meu irmão. Mas então cite também que mesmo o tomógrafo estando quebrado, de outubro, novembro, foram realizadas quase 1.000 tomografias pelo governo do estado em clínicas conveniadas, o Hospital São Luís e a Liga do Câncer. Então, a população não está desassistida com isso, com o tomógrafo do Tarcísio Maia estando quebrado. Mas poderia estar muito melhor se o tomógrafo que está encaixotado tivesse em funcionamento também. Também tivesse funcionando, né? Ah, é uma sala. Que sala é essa que demora tanto assim? Né? Que a gente vê que quando eles querem, quando o Alisson quer, bota até asfalto onde não precisa. Porque eu ando aqui direto, leste-oeste, Cobal até chegar aqui na Rio Branco, todinha, não tinha um buraco. Mas o estardalhaço é grande para botar recapeamento. Onde não tem nada, onde não precisava de nada. Ao mesmo tempo, se você for lá pela banda do Santa Delmira, pela Abolição 3, para você trafegar, tá complicado. Nova Mossoró, né? Nova Mossoró, né? Mas aí não. Aí para fazer uma sala para botar o tomógrafo para funcionar, não bota. Mas é isso que você está dizendo, não tem mistério não. Não tem mistério. É bem fácilzinho de resolver. É politicagem. O ano que vem, tomógrafo vai ser colocado, Vucu vai ser inaugurado. Eu acho que ele está já encaminhando as placas. Aí faltar dinheiro para tanta placa que vai ter que botar. Tá? Cobal, né? Cobal estou mexendo lá agora, na proximidade das chuvas, né? Mas no Vucu não se vê um pé de cristão. Não se vê um pé de cristão. Começou a andar mais. Foi? Mas por que? Nós estamos em dezembro, né? Estamos em dezembro. Então o ano está terminando daqui a pouco. Porque assim, dizer e ele que tem que fazer. Andar, porque está praticamente parado. Começou a andar mais, não quer dizer que e ele tem que inaugurar no prazo, porque tem um prazo, né, que não pode inaugurar nada, então tem que correr contra o tempo. E aí o tomógrafo vai vir. O tomógrafo vai sair, a sala vai sair, né, para botar o tomógrafo. Né? Mas enquanto isso a população sofre. E enquanto isso a mídia se cala, sabe? Grande parte da mídia. É impressionante como do nada assim, sabe, como um estalar de dedo, tudo começa a Por exemplo, o tomógrafo do Tarcísio Maia está quebrado, não é mais notícia, gente. Ele está desde outubro. Mas a semana passada descobriu-se o fogo, a roda. Começou tudo de novo. O tomógrafo está quebrado. Sim, e ninguém dá uma linha sobre o tomógrafo que está guardado. Há 16 meses. Encaixotadinho, sabe? Só deve ser só para tirar retrato mesmo, né? Fazer propaganda. E foi uma descoberta do vereador Paulo Igor, que foi lá, deu uma visitada no galpão lá. Tem um galpão aqui que é uma coisa de rico, é coisa de rico, menino. Olha, de ar-condicionado encaixotado até em cima, tomógrafo e coisas outras que a gente nem imagina. Né? Essa semana a vereadora Marlene descobriu que no CAPS tem. Eu achei. Seria trágico, aliás, seria cômico se não fosse trágico. 6 freezers na cozinha do CAPS. Do CAPS, né, que trata de pessoas com deficiência e tal. Psiquiatria. 6 freezers. Alguns caindo nos pedaços, mas 6. Tudo vazio. Para que 6 freezers para botar nada? Não tem nada lá dentro. A geladeira ela abriu, não é montagem, não. Inclusive, o medo é grande, a perseguição está grande a quem revela as verdades em Mossoró. Mas quando ela chegou lá, que abriu a geladeira, nada. 2 mangas, que lá tem uns pés de manga bom, né? Aqui a gente também gosta de manga. 2 mangas grandonas, eu fiquei. Aí se não fossem as árvores para colocar alguma coisa lá, né? Se depender da prefeitura. E só. Então, meu Deus do céu, tomógrafo é mais uma das molecagens de Alisson Bezerra. Ele está com esse equipamento guardado para fazer política, que é o que ele tem feito. Politicagem. Nem usa, nem cede, né? É como diz aquele velho ditado, nem desocupa muito. E aí, já pegando o gancho, já continuando contigo, Caio, além disso,
já que a gente está falando em CAPS, que a gente falou também na questão do tomógrafo, então vamos puxar aqui algo que a gente ficou sabendo também essa semana, na verdade, isso aí já não é segredo, então a gente sabe porque o Conselho Municipal de Saúde reprovou as contas da saúde da gestão Alisson. Só que aí, assim como há 1 ou 2 programas, eu acho, a gente falou de um superávit financeiro, uma vitória na justiça que o governo Alisson obteve e não divulgou um montante milionário, né, que o governo, a gestão Alisson não divulgou. E agora a gente fica sabendo também que o Conselho Municipal de Saúde reprovou as contas da pasta da saúde aqui em Mossoró. E aí, pegando esse gancho que você estava falando, justamente que a imprensa não noticia, não divulga, mais uma vez acontece isso também, né? Assim, não. com exceção de um ou outro, né? Assim, em grande parte, a maioria se silencia e não veicula, não mostra isso, que é um absurdo. Dá para contar, as contas da saúde, né, foram reprovadas. Isso é muito sério. Não, a gente sabe, é impressionante, cara, e é vergonhoso para a imprensa local o que está acontecendo, sabe? Eu sempre falo isso, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. A gente sabe que a imprensa é feita de ser humano e que a gente precisa de um patrocínio, de uma coisa ou outra, mas tem coisa que a gente não pode passar por cima, não, gente, sabe? E aí o que está acontecendo com a imprensa local, esse silenciamento, né, diante de casos tão graves, é uma coisa absurda, né? É como se não existisse, né? É como se não existisse os problemas. Então, as contas do município da saúde foram reprovadas pelo Conselho Municipal. Eu fiquei até impressionado, sabe? Porque Alisson tem tudo nas mãos. Então, houve uma... O que significa que então a coisa está muito feia. Então, Tá, eu acredito, porque em todo o conselho ele está passando por cima, que nem um trator. Né? Eu quero até dar uma olhada para ver quem é o Conselho Municipal de Saúde e parabenizar pela seriedade com que está tratando isso, não é? E fez um excelente trabalho para alertar a população. E aí agora eu soube também que foi reprovada na Câmara Municipal, logicamente, né? E isso não pode ficar assim à luz do que não. Ninguém sabe, ninguém vê. Tirando o Boca da Noite dos guerreiros aí, Márcio Alexandre e o Guimar, e um ou outro veículo, o Baião de 3, ninguém sabe mais, ninguém noticia, não. Sabe, eu pedi a um camarada, esse camarada que publicou os 2 problemas diários, eu disse, noticia isso aí, homem. Noticia isso aí, qual é o problema? Não noticia não, sabe? É tudo silenciado, sabe? Então é aquilo que eu digo sempre. Tudo bem, gente, a gente precisa de um recursozinho para pagar uma água, uma luz, uma coisa, mas a gente vai vender ao diabo, gente. Sabe? Não é assim não, cara, pelo amor de Deus. Onde é que está a nossa seriedade? Onde é que está a nossa ética? Não é? O que é que vocês estão fazendo com o diploma de vocês? Alisson vai passar. Alisson vai passar como tanta gente passou. E aí, vocês vão botar o nome de vocês na latrina mesmo? Sabe? É de matar de vergonha, sinceramente. E aí, Costa, o que é que você acha? Você, como alguém da saúde, como é que você vê a reprovação dessas contas? É algo muito sério. A gente está falando de contas da gestão que foram reprovadas pelo Conselho Especializado em cuidar de assuntos relacionados à saúde. Então, o Conselho Municipal de Saúde reprovou as contas da gestão. Numa gestão que, para todo mundo, em todas as ocasiões, diz que é 90 e tantos por cento transparente, ganha o título de 98% de transparência, 92% de aprovação. E agora a gente tem isso aqui. Cadê a transparência dessa gestão em assumir que as próprias contas foram reprovadas? Olha, primeiro, vamos dar crédito aqui, né? A presidente do Conselho Municipal de Saúde é Suelda Felício, né? Ela é parabéns para ela. Né? Uma pessoa que eu tenho admiração. Já trabalhei com Suelda aqui na UTI pediátrica, tive essa aproximação e uma pessoa realmente competente. E assim, dizem não, né? Aliás, dizem que os números não mentem, que a matemática é uma ciência exata, né? Rapaz, eu queria muito me aprofundar nesses números dessas pesquisas que são divulgadas com essa aprovação de Alisson, né, com essa
percentagem aí de transparência, eu queria muito entender essa matemática. Eu não sou muito bom em matemática, não, mas faria um esforço. Quanto a essa questão da reprovação das contas da saúde, gente, mais uma vez, é um assunto até que a gente interliga lá com o tomógrafo. A gente está tratando de saúde. Olha, eu me lembro, eu recém-formado, tive uma conversa com uma atendente de uma clínica que eu trabalhei, e ela me falou uma coisa muito interessante. Ela disse, olha, a gente profissional da saúde que atende a saúde, ela se colocava como isso, e eu concordo, né? A gente precisa saber como é que a gente vai atender as pessoas que nos procuram. Porque já são pessoas que vêm, né, nos procurar fragilizadas, com algum problema, né? Então a gente tem que atender de uma forma diferente. Ela fez até um paralelo. É diferente de um cara que está lá no comércio, né, que vai vender uma roupa, a pessoa está lá, vai comprar roupa nova para ir para uma festa, está em toda, né? Está numa vibe diferente, né? Então, assim, a gente fica muito triste, mas, desculpa eu repetir a expressão, né? Como é que essa gestão trata a saúde, gente? E, assim, não foi algo assim que o Conselho Municipal de Saúde pegou no pé da gestão, não. É quanto está sendo pago para os prestadores de serviço do SUS, porque o SUS é um sistema lindo e maravilhoso, a gente já até abordou aqui em outros programas, não vou me aprofundar muito, senão a gente vai levar muito tempo. Mas, assim, o financiamento do poder público com o SUS não está bem lá explicado com isso, né? As questões também, justamente, assim, de exames que faz falta aqui, que não tem na cidade, é preciso levar para Natal, como está sendo feito esses gastos. Então, assim, é algo que a gente leva em consideração duas situações delicadas, assim, importantes, que é o uso do dinheiro público na saúde. Né? O uso do dinheiro público deve ser tratado com o máximo de responsabilidade possível, né? E a saúde, idem. Né? E já eu não costumo muito abordar isso, já porque Caio ressalta bem, mas a gente não tem como deixar de mostrar assim, a nossa indignação da gente ver a imprensa silenciando com um problema tão grave com isso, como é que está essa gestão na saúde. Né? E, às vezes, quando a gente senta para conversar com a Secretaria de Saúde, é a mesma coisa. Parece assim que está tudo no mundo azul. Né? Então, é tudo na aprovação de 80% a 100%, a transparência de beirando 100%, né, de transparência, mas quando a gente vai para a prática... É tão transparente que é invisível. Né? É transparente demais. É tão invisível também, às vezes, aos órgãos de imprensa que está aqui. Rapaz, essa né? coisa dessa, isso é o que a gente chama de caça-níquel. Isso. É igual nas cidades, principalmente nas cidades menores, os caras, os melhores do ano, faz aquele negócio, aí dá um troféu. O cara paga por aquilo, entendeu? A gente pode fazer uma premiação aqui no Mas, próximo programa e vamos premiar os melhores parlamentares da RN no próximo programa. Então, assim, vamos escolher o maior programa né? É o nosso. Podcast. Você vota em quem? Eu voto no Baião de 3. E só um doido não vê isso, sabe? Isso é comum. O cara o melhor locutor só tem um na cidade. É claro que é ele, né, meu? O maior professor de música. Só tem Boca da um. Noite levantou até uma questão que houve uma pesquisa da ouvidoria da prefeitura ali onde está tendo estação Natal, né? Uhum. O pessoal lá no ambiente festivo, o que você está achando da gestão de aço? No momento lá de festa, vai lá na Nova Mossoró e pergunta, vá no UPA, vamos para a saúde. Vá no UPA, vá no UBS, pergunte lá ao usuário o que é que ele está achando da gestão de aço. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu sempre digo que eu sou uma pessoa que muito mais propensa à esquerda, né? Eu acho que uma gestão, ela deve tratar primeiro da questão social, né? Se ela tem uma educação, uma saúde e uma segurança boa, a partir daí, aí eu vou pensar em fazer asfalto, vou pensar em fazer festa, mas o que é que os governantes normalmente fazem e que Alisson está assim, extrapolando? Isso aí. Vamos fazer o que aparece, né? Vamos fazer asfalto, vamos fazer festa, porque é a velha história da política do pão e circo,
né? Então, quando a gente tem uma ótica da gestão em festa, em asfalto, em propaganda, em mídia, parabéns, a gestão de Mossoró, aí sim, está nesses 85% de aprovação, concordo. Mas quando você vai pegar o todo, e principalmente no social, que é educação, saúde e segurança, Segurança a gente vê aqui em satisfação dos guardas, né? Então, assim, quando eu quero saber sobre a segurança, eu vou perguntar a quem? A Guarda Municipal. Quando eu quero saber sobre a educação, eu vou perguntar aos professores. Quando eu quero saber sobre saúde, eu vou perguntar aos profissionais de saúde. Então, você que está nos ouvindo, pergunta a esses três servidores públicos nas suas devidas áreas. Pergunta a um servidor da saúde o que ele acha da gestão de Alisson na saúde. Pergunta a um professor, a uma professora, o que ele acha, ele ou ela, da gestão de Alisson na educação. Pergunta aos guardas municipais o que eles estão achando sobre, né, a gestão de Alisson na segurança pública. Então, assim, quando você faz uma crítica, você precisa fundamentar essa crítica e deve ir saber com quem está entendendo. Quando eu faço aqui as minhas críticas na gestão de áudio da saúde, porque eu tenho uma proximidade com os servidores da saúde. Quando eu faço uma crítica da gestão de áudio na educação, é porque eu tenho proximidade com pessoas da educação e assim por diante. Né? Agora, só para fechar, Caio, dar a palavra a você. Agora, quando a gente vê asfalto, festa, mas não é isso que eu imagino que seja a primeira obrigação de uma gestão que tem como prioridade a população. Né? Agora, quando eu tenho por prioridade todo esse uso da máquina para fazer um circo, aí tudo bem, mas não é isso que eu vejo como uma boa gestão que tem uma aprovação de 85%. Não tem, não tem essas aprovação, não. A gente anda, eu tenho muito, eu me preocupo muito com essa coisa. Será que eu estou muito olhando para a bolha e tal? Então eu gosto sempre de ouvir as ruas. Não é isso que a gente escuta. E essa insatisfação que Costa estava citando aí, já tem um protesto aqui marcado para o dia 20 desse mês, viu? Dia 20 desse mês vai ter um protesto aqui na Praça do Teatro Luiz Rosário, com Dia da Solidariedade aos servidores públicos municipais de Mossoró, pelas agressões que eles sofreram durante todo esse ano. Retirada de direitos como nunca se viu, rasgando os PCCRs, sabe, alterando leis, tirando direitos, negando direitos, como é o caso dos professores que não receberam não tiveram o seu piso respeitados, enfim, uma série de coisas. Então, dia 20, o Sincerpa está puxando esse movimento, mas o Eliette está voltando aí para a diretoria, né, depois de um processo de recuperação da sua saúde, numa gestão adoecedora como essa, está voltando aí e é extensivo a toda a sociedade. Então vamos mostrar aí também que a gente concorda com esses servidores, porque são eles que cuidam da gente. Quando você precisa, adoece, você vai para a UPA, precisa deles, você quer tomar uma vacina, você precisa do servidor público, você vai para a escola, você precisa do servidor público. É ele que movimenta essa cidade. O lixo da nossa rua, quem tira o servidor público. Então a gente precisa também mostrar que a gente está do lado dessa gente, tá certo? Queria só fazer uma colocação adicional em relação a essa questão da transparência e o papel da imprensa também, fazendo agora um duo aí, um combo. Essa questão da reprovação das contas, antes da gravação desse programa, eu fui olhar cerca de 20, 22, 25 portais de Mossoró e região, mas incisivamente de Mossoró, para ver qual desses portais havia, na última semana, noticiado algo sobre a reprovação das contas. Eu achei, se eu não me engano, em um portal só. Em um. E aí, o meu desejo não era só ter encontrado. O portal que eu encontrei sequer foi matéria do portal. Você vê que foi um release recebido de assessoria, de mandato, né? E aí o portal republicou. Mas o que eu queria era, ao menos, que a pessoa que publicou, que republicou, você sabe como é que funciona a release, né? Então você recebe, basicamente o release já vem pronto, né? Então você só faz colocar no seu site, né? Só faz subir o texto para o site e pronto.
obviamente você pode, etc e tal, fazer alguma alteração se quiser, para, enfim, não ficar aquele mesmo texto em todo canto. Mas aí, meu desejo, na hora que eu vi o release, era ao menos que o jornalista tivesse feito algo que é muito padrão aqui em Mossoró e região também, vocês sabem, que é a tal do nota do blog. Qual a opinião Ou do seja, que é camarada, o né? único momento que aquela figura sai do papel de apenas de copiar e colar um release, ou seja, um texto pronto que já vem de uma assessoria de comunicação, de assessoria de imprensa, e naquelas 2, 3, 4, estourando 5 linhas que ele se atreve a colocar a opinião dele, ele vai lá e diz algo. Nem isso tinha. Quer dizer, além da imprensa moçoroense ou da região, em sua larga maioria, extensa maioria, não ter publicado algo tão sério como isso aqui, quem ainda publicou apenas jogou o texto lá, porque recebeu de uma assessoria, enfim, de um mandato, mas não se deu ao trabalho de colocar lá a nota do blog. Né? Então isso faz muita falta. É interessante que nessas horas as pessoas perdem a opinião, né? São só republicadoras, repostam aquilo que recebem. Mas, enfim, né? É a imprensa que a gente tem e a imprensa que provavelmente a gente vai continuar tendo. Costa, fez parte de Grêmio Estudantil? Sim. Caio, fez parte de Grêmio Estudantil? De mais de um, inclusive fui presidente de Grêmio. Em algum momento, você está dizendo que fez parte e que foi presidente. Você está dizendo que fez parte também. Em algum momento, vocês sofreram alguma repressão, foram impedidos de criar esse Grêmio, de fazer parte? Não é nem de assim, o Grêmio está criado, houve um movimento e o movimento foi abafado, ou enfim, sofreu algum tipo de repressão, represália. Em algum momento vocês tiveram a negação da criação desse Grêmio, porque vocês estavam dizendo que fizeram parte e você chegou a ser presidente. Sim. Houve em algum momento que vocês sequer conseguiram não criar esse Grêmio na história de vocês ou não? Eu fui presidente do Grêmio Estudantil Olga Benário, Nome pesado, né? lá em Porto Velho, lá em Porto Velho, Rondônia. E você já morou em Porto Velho, cara? Graças a Deus. Você é viajado, né, cara? Sou viajado. E na época a gente não só contou com o apoio do diretor escolar para Da escola do Grêmio, o diretor apoiou. Não só apoiou, como orientou os estudantes como conduzir a coisa, como registrar, como montar uma diretoria, sabe? Nos forneceu na época uma sala para o Grêmio funcionar, né? Então, assim, eu sou do movimento estudantil, fui do movimento estudantil, né? Eu acho que ali foi a construção do homem político, né? Porque todo o ser humano é um ser político. Só um imbecil diz que detesta política, já diz o poema do nosso querido poeta Bertolt Brecht, né? Então, o ser humano é um ser político. Quando eu digo que eu não gosto de política, eu já estou sendo político. Porque a política é isso, é defender pontos de vista. Né? Então, eu não gosto de. Quando você diz, não gosto de política, você está sendo político. É a defesa de um pensamento. Né? E a política é uma coisa vastíssima. Eu queria lembrar agora o nome desse poema, mas ele, dentre outras coisas, ele assim. O pior imbecil é o ser. Analfabeto político, né? Ele é tão burro que diz que detesta política. Não sabia ele que o preço do feijão, do arroz, do sapato, da farinha, tudo isso depende de discussões políticas, né? Tudo depende de discussão política. Você não pode se abster disso. E toda essa minha vivência, experiência, aí depois você adentra onde você acha que deve na questão política, né? O que eu assim, o Grêmio Estudantil é onde eu me criei, onde eu me refiz como pessoa. E já naquele período eu me posicionava como uma pessoa de esquerda. Por quê? Porque eu percebo, desde aquela época, que é a esquerda realmente quem se preocupa com as classes menos favorecidas. Mas a gente teve agora o exemplo de um governo de direita, não é que chega a ser extrema direita, não. Eu não considero o Bolsonaro extrema direita, não. É um direitista tosco. Não é todo mundo da direita que é dessa forma, tão imbecil quanto o Bolsonaro. Mas a direita, geralmente,
como a gente vê, ela está preocupada com o quê? Com rico, com Empresa. com a empresa, né? Com a economia, a ponta de cima, mas ela esquece que é a ponta de baixo Com também. offshore. Né? Offshore. Com o senhor mercado, né? O senhor mercado. E a esquerda não, a gente está preocupado com os direitos dos trabalhadores, né? Que eles que renegam, né? E assim, eu falo isso abertamente. Então, tudo isso eu aprendi nos grêmios estudantis. Eu estou dizendo isso, eu assim, fiz essa pergunta, né? Eu me alonguei muito aqui, mas... Eu vou passar aqui para Costa também, assim, para ele dar o relato dele, mas essa pergunta, ela nasce de um fato agora, recente. Os estudantes da Escola Municipal Antônio Fagundes, simplesmente, agora em 2023, mesmo amparados pela Lei 73/98 de 1985, ou seja, um ano singular da história da nossa República, o ano que eu nasci, inclusive eu sou muito feliz por ter nascido no ano em que o Brasil voltou a abraçar a democracia. Então, no ano da redemocratização, essa lei 73/98/85 sai para garantir a existência pacífica e a existência jurídica e legal, estudantil, acadêmica, que seja dos grêmios estudantis. E aí eu estou dizendo isso porque os estudantes da Escola Municipal Antônio Fagundes, aqui de Mossoró, foram impedidos de criar o Grêmio. Pior, uma estagiária, pelo que a gente soube, né, uma estagiária, uma aluna da UERN que estagiava na escola, que estava incentivando, que estava participando desse processo e tudo mais, foi, aparentemente, ao que tudo indica, foi desligada. Né? Então, ela saiu do estágio, foi retirada do estágio por conta da mera participação dela, política, enfim, gestionária nesse processo. Então, Costa, como é que você encara, como é que você vê? A gente falou aqui que a gestão tem tomógrafo encaixotado, teve as contas da saúde reprovada, que a própria imprensa silencia na hora de falar algo que seja a verdade sobre a negação de direitos, sobre a extirpação de direitos, o açoite ao trabalhador, ao servidor e agora aos estudantes. Como é que você encara uma gestão usando desse tipo de truculência ideológica, truculência física até, e punitiva contra estudantes de uma escola municipal, alunos que provavelmente são menores de idade, inclusive. Como é que você vê essa questão? Você que fez parte do Grêmio também, como você disse aqui. Olha, assim, a gente vê, assim, eu não tenho nem palavras, assim, adjetivos para a gente, numa lei que foi criada há 38 anos. Revelar aqui a idade de João. A minha idade, né? por isso que ele disse, um ano significativo. Isso. Então, há 38 anos. E assim, vou contar bem rapidinho aqui as minhas participações no movimento estudantil. Lá ainda, antes da criação dos grêmios, eu me lembro que se chamava Centro Cívico, que ainda era muito assim sobre a batuta militar, né? E se tinham nas escolas Centro Cívico. Eu não fiz parte do Centro Cívico, eu me lembro que eu estava no Eliseu Viana, né? E lá tinha o Centro Cívico, que eu diria que era o embrião aí do Grêmio. Depois, sim, veio o Grêmio, que foi selecionado por Sarney, que foi uma luta muito grande da União Secundarista Nacional, algo está me fugindo aqui o nome da entidade, eu sei que era a União dos Estudantes Secundaristas Nacional, que encampou essa luta, né? E se criou essa lei do Grêmio. A essa altura eu estava no Abel Coelho, um colégio que, à época, era muito politizado, né? Os alunos tinham muito isso, né? Desse protesto político, tudo, e ali sim eu fiz parte do Grêmio, né? Fazia parte do Grêmio. Depois aí, a gente ainda tentou aí do Centro Estudantil Moçoroense, mas eu fiquei na chapa que perdeu as eleições, mas estava lá tentando, a gente fez campanha, e na minha formação, né, acadêmica do nível superior, lá na UFRN, eu participei de duas gestões do Centro Acadêmico de Fisioterapia, né? A primeira participando apenas na diretoria e a segunda como presidente do Centro Acadêmico. Foi uma experiência interessantíssima, por ser um curso da saúde,
né, que não tinha muito essa questão política em comparação com os cursos de humanas, e a gente tinha lá as reuniões com o pessoal de filosofia, história, né? Era assim, foi muito rico para mim, de muito conhecimento político, estudantil e das mais formas políticas que a gente tinha essa relação com pessoas que tinham esse conhecimento. Então, em nenhum desses momentos, nem lá no Exil Viana, no final, é verdade, do regime, né, militar, da ditadura, né, eu vi nenhum diretor, ou seja lá qual for o gestor dessas instituições que eu participei, ter uma postura de proibir essa organização, né, estudantil. Pelo contrário, né, como o Caio falou, tanto no Exoviana quanto no Abel Coelho, nós éramos estimulados pelos diretores e na UFRN também, né? Na UFRN, algo mais amplo, mas o coordenador e o chefe de departamento do curso de fisioterapia, né? Eu tive diversas reuniões, tanto com o coordenador do curso de fisioterapia, quanto com o chefe de departamento de fisioterapia, para a gente traçar estratégias, né, para o CA, para o Centro Acadêmico. Então, é assim que se faz. Né? É assim que se faz. Quando você tem um movimento estudantil rico, atuante, essa instituição com certeza vai ganhar. Eu tenho certeza que um diretor ou uma diretora que tem uma mínima consciência política vai querer ter ali na escola dele um grêmio estudantil forte. Porque um grêmio estudantil ele vai lutar, entre outras, né, bandeiras, pela qualidade do ensino lá. Né? Da estrutura, do ensino. Isso, de uma maneira geral. respeito. Porque as pessoas, para fechar, e é porque assim, as pessoas veem o Grêmio Estudantil, o movimento estudantil, de uma maneira muito errada. Eu posso até fazer comparação como o MST, que se acha que é um bando de vagabundo que, só para invadir terras. E acho que quem está no movimento estudantil também não quer nada. Está aqui dois exemplos, né, Caio? Né, como jornalista, eu como fisioterapeuta, terminei meu curso, vários colegas meus que militavam no movimento estudantil tiveram, e eu tenho certeza que ali são pessoas politizadas e que lutam por várias questões, é verdade, porque eu acho que hoje o ser político ele extrapola um pouquinho a questão, extrapola, não sei se é a palavra bem empregada, mas ele sai um pouquinho ali dos muros da escola, mas ele procura sim também a qualidade de ensino, como de valor, a estrutura, o local, a alimentação, farda, mobilidade. livros. Como? Mobilidade. Isso, né? toda uma questão que eu fico assim, Segurança. imaginando qual é o meio de ser criticado. Não, gente, vamos tentar caminhar juntos em direção ao movimento estudantil, que esse é o caminho. Pois é, o que eu ia dizer assim, qual é a preocupação de um diretor na construção de um Grêmio Estudantil? O que é que um Grêmio Estudantil vai fazer de tão absurdo assim que não possa ser feito? Que cerceamento é esse, gente? Pelo amor de Deus. E aí, assim, eu fico feliz porque a meninada tem sangue no olho. Então, eles foram para cima mesmo, fizeram um movimento lá na Secretaria de Educação. Eu ainda não sei o desenrolar, mas parece que eles conseguiram ter resultado. E se não tiverem, eles vão para cima. Eles vão para cima porque tem sangue novo, né, gente? Então, a galera aí que está cansada, né? Mas essa meninada, ué, vocês estão brincando com a cor da chita. Eles vão para cima mesmo e eu, se eu fosse vocês, deixava eles fazer o Grêmio, viu? Deixava. É porque é lei, né? É lei. Mas tem gente que não sabe o que é isso, não. Tem gente que tá com a Constituição debaixo do braço só para enfeite. A gente pode até não saber qual é o resultado da ida dos estudantes à Secretaria Municipal de Educação na tarde de hoje, né, no centro. Como é o nome do centro lá? O centro administrativo, né? Uhum. Mas. Como é? É a tarde de ontem. Foi tarde de ontem, perdão. Mas a gente pode até não saber qual é o resultado da ida dos estudantes da escola Antônio Fagundes. Certamente outros estudantes devem ter se juntado, acredito até que acadêmicos também. Mas a gente sabe qual foi o passo seguinte da prefeitura, da gestão municipal. A gente estava comentando aqui antes do programa iniciar, nem está na pauta aqui, mas eu acho que cabe, rapidamente. A gestão resolveu lançar, falou em release, né, que a gestão faz parte, né, lançar release, a imprensa publicar, e Alisson, né, disparou o release, a comunicação de Alisson disparou o release para informar que Mossoró climatizou
28 unidades escolares. Agora, deixa eu contar uma coisa, deixa eu revelar um fato. Quando a gente fala que Mossoró, quando a gestão manda publicar release informando que a gestão climatizou 28 salas, falta informar algo muito básico. Quantas faltam? Quantas restam? E Mossoró possui quase 100 unidades, 100 escolas municipais. Então, quer dizer, Mossoró, 3 anos de gestão do prefeito, terminando o 3º ano, já indo para o ano em que ele vai, agora sim, jogar o dinheiro e inaugurar tudo que tem que inaugurar, porque é ano de política e ele está interessado no seu voto, mas com 3 anos de gestão, Alisson sequer climatizou 1/3 das escolas de Mossoró. E, detalhe, vamos checar nas 28 escolas se a climatização está ok, como é que está, se a primeira que foi climatizada, quando foi climatizada, já não está com um outro problema. Então, vejam bem, para abafar o caso da questão do Grêmio, soltaram a notícia aí da climatização das escolas de 28, de quase 100 que Mossoró possui. Né? Então, eu tenho curiosidade, quantos, né, aparelhos de ar-condicionados estão encaixotados? Sim. Né? Porque, segundo o Alisson, chega ao ponto do Everest. Né? Né? Então, assim, o velho vídeo de lá. Eu acho que 28 não dá para chegar nem no Pico Cabugi. Não dá para chegar nem no Alto São Manuel. Não, então, assim, você chega no ponto do Everest, né, como ele falou, né? Isso são 28, gente. Então, veja só, o dinheiro público, como está sendo gerido o dinheiro público. Foram comprados e amplamente divulgados e propagados. O Mossoró estava na festa lá no ginásio, né? Isso, no ginásio mostrado. E foram 28 instalados, gente. É brincar com o dinheiro público. Bom, para não dizer que a gente só fala aqui mal do prefeito, da gestão, dos secretários, enfim, da estrutura de Mossoró e da cidade, do município como um todo, a gente vai falar agora, a gente vai abordar uma questão que é de interesse de todos os potiguares e mais especificamente de todos os artistas, de todos aqueles fazedores e fazedoras de cultura do Rio Grande do Norte. A gente estou falando agora da 5ª Conferência Estadual de Cultura, que encerrou hoje, ou está encerrando, né, Caio? Uma coisa assim, né? Encerrou, acho que ontem. Pronto. E um fato lá na conferência chamou bastante a nossa atenção. Para quem quiser assistir o vídeo, enfim, a gente pode até, eu vou tentar colocar alguns trechos dessa fala específica que a gente vai discutir um pouco, mas aí eu relembro que há uns 6, 7 programas atrás, oportunamente, a gente tratou de algo que foi tema, que foi assunto disso na conferência, que foram os editais da Lei Paulo Gustavo. À época, Caio até trouxe aqui as cópias dos editais para a gente dar uma olhada, a gente discutiu números, a gente discutiu como era injusta a maneira como se distribuía as premiações e os montantes financeiros também. Então, a gente falou disso aí. Você, inclusive, trouxe também apontamentos sobre como, nesse sentido, a aplicação da lei em Mossoró era bem melhor, mais benéfica à classe artística do que a aplicação da lei em terreno, em solo potiguar, por parte do governo. E aí, ontem, acredito que tenha sido ontem, o nosso amigo, enfim, artista, ator, roteirista, diretor, produtor, Dionísio do Apodi, uma figura muito conhecida, né? Obviamente o nome do Apodi não quer dizer que ele seja conhecido só em Apodi. Dionísio hoje tem uma expressão, acredito que em solo potiguar. Ele nem sequer estava na mesa, ou seja, nem estava entre os que iriam falar, né? O pessoal da mesa. Mas, oportunamente, ele pediu a palavra e em um discurso de mais ou menos 3 minutos e meio, 3 minutos e 20 segundos, ele trouxe muitos fatos que as pessoas tendem a ignorar. E muitas vezes as pessoas que mais deveriam estar preocupadas, né, os nossos parlamentares e o próprio governo do Estado. E a fala de Dionísio é muito contundente nesse sentido. A gente vai colocar alguns trechos aqui para vocês terem uma noção. Gente, queria só, porque teremos direito à fala nesses dias aqui, mas eu não posso deixar vocês irem embora sem saber a situação da Lei Paulo Gustavo no estado do Rio Grande do Norte. No interior é muito ruim, não condiz com esses 50% que a secretária está falando. De Açu, quem mora aqui na região metropolitana pode ter uma ideia, mas de Açu,
do Vale do Açu até a Serra de Luiz Gomes, limites da Paraíba, é uma indignação só. Essa contagem de 50% e 50% é uma coisa enganosa. Não vou estragar a festa, mas eu precisava falar isso porque o poder público tem direito ao microfone e a gente precisa sair gritando de Mossoró até aqui. No entanto, lá em Mossoró, a gente briga contra um prefeito bolsonarista, mas lá a gente conseguiu descentralizar os recursos, que vai para a zona rural, para um monte de lugar, e aqui no estado não vai. Essa lei Paulo Gustavo já foi adiada 2 vezes, mas a secretária insiste em dizer que não tem como modificar o edital, mas tem como prorrogar, como adiar a lei. Então o que a gente coloca aqui, essa lei Paulo Gustavo a gente está falando, daqui a 3, 4 meses, olhe se não vai ser. Se não mudar, nós teremos um grande fiasco. Nós que esperamos tanto por essa lei. Muito obrigado. Caio, você viu a fala de Dionísio aí, é uma fala assim, extremamente contundente. Você que trouxe esse assunto para a gente há alguns programas atrás, tem total propriedade para seguir aí o fio dessa meada da fala de Dionísio que a gente acabou de ver e ouvir, né? E eu queria que você reportasse aí, dissesse o que foi que você achou. Primeiro, assim, foi de bom tom? Foi correta? Como é que você analisa a fala de Dionísio e, principalmente, obviamente, o detalhamento dos problemas que ele cita nessa fala? Como é que você vê isso? Foi de bom tom porque era um momento apropriado. Né? O que Dionísio disse não é a metade dos problemas que tem nos editais. A gente já trouxe isso aqui. Ele pediu a fala, disse, olha, eu não vou passar de 1 minuto. Falou 3 minutos e pouco. Ele foi muito contundente, mas o que Dionísio disse é o que está engasgado no gogó da maioria do pessoal que faz cultura. Não está bom. Os editais não estão bons. Existe uma concentração muito grande de recursos na mão de poucas pessoas. Esse é o ponto base. A questão da distribuição, tipo, você ter 2 projetos, foi o que ele diz na fala dele, 2 projetos. Um para Natal, isso acontece várias vezes, em vários editais, são 3. Uma vaga para Natal e região metropolitana e uma vaga para o restante do estado. Aí você tem a questão de cota. Como é que você divide em cotas? Não existe. E ninguém está sendo contra as cotas. É porque é matemática, meu filho. Matemática pura. Então, a secretária ela não está sendo muito coerente com as coisas. Por exemplo, nós tivemos uma reunião, inclusive eu participei, mostrei a ela ponto por ponto, levei para eu fiz orçamentos para mostrar a ela que dava para a coisa que um projeto daria para fazer 10. Por exemplo, no caso de livro, se fosse o caso de livro, eu peguei orçamentos em duas gráficas, aí botei tudo assim superlativo, tipo livro de 120 páginas, capa dura com 1.000 exemplares. O valor mais alto ficou em 9 mil e pouco. Então, botando com os outros apetrechos, vamos dizer que chega a 12. Aí você tem um projeto de 120 mil, ou seja, dava para fazer 10 livros. E dividir esses livros, 5 para Natal e região metropolitana e 5 para o restante do estado. Só um exemplo para dar, né? Então, a fala de Dionísio foi muito apropriada. E o que ele está dizendo, ele não mentiu nada, e tudo que ele disse é o que está todo mundo sentindo, entendeu? Os editais aqui saíram muito mais a contento. A gente tem que dar o braço a torcer. O secretário, o Ferradais, é o sobrenome, Igor Ferradais, né? Gente boa, tive 2 contatos com ele, gente boa, e escuta os artistas. Eu fico até preocupado se ele vai render com o Alisson. Porque ele é o ponto fora da curva. Não vou mentir, não. Sabe? O cara é o ponto fora da curva. Vai o quê? Para você ter uma ideia, ele está agora chamando o pessoal às pressas para ver se aprova o prêmio Fomento. Porque tem um prazozinho e ele quer aprovar. Entendeu? Então, cara, é isso. Sim, digo mais.
a lei Aldir Blanc 2, que vai sair, Mossoró já saiu aqui a relação, foi o primeiro município do Rio Grande do Norte a já receber os recursos. Então, alguma coisa está errada e com certeza não é na fala de Dionísio. Costa, você viu a fala, você ouviu a fala, você estava no programa que a gente falou, né, sobre a questão do edital, como o edital moçoroense era, nesse sentido, abraçava melhor as demandas dos artistas do que o edital ou os editais do governo estadual, né? Então, como é que você vê essa fala de Dionísio? Dionísio, que é um artista muito respeitado, a gente sabe que é um artista de luta, que está sempre lutando, tentando motivar, é da cooperativa, né, de cultura potiguar também, então, assim, é uma pessoa bastante influente no campo artístico moçoroense potiguar, né? Como é que você vê, como é que você enxerga essa fala de Dionísio, né, e essa relação entre os editais? Comentar algo sobre cultura, depois de a gente escutar uma fala de Dionísio Potiguar e depois de um comentário de Caio, aí é muito prensado esse cabra aqui. Mas vamos lá. Como eu sempre digo aqui, quando você faz uma crítica, você tem que fundamentar essa crítica. E foi o que o Dionísio fez nessa fala dele. Foi o que Caio também fez lá atrás, no programa que nós tivemos aqui atrás, uma crítica ao governo do Estado e fundamentou essa crítica. Um elogio à prefeitura daqui. E assim, eu gosto muito de elogiar. Né? Eu prefiro elogiar do que criticar. Mas, às vezes, a crítica ela precisa ser mais contundente. E a gente tem que ser responsável por quem fala. Né? Então, assim, é um elogio aos editais aqui de Bolsonaro, mas uma questão, como o Caio falou, eu estava prestando atenção no que o Caio disse, e eu vi um ponto principal, né? 2 pontos principais que faz a grande diferença. Caio colocou na fala dele que a secretária de Cultura do Estado não escuta a base, não escuta os artistas, e o secretário municipal aqui de Mossoró escuta os artistas. Então, não por acaso, os editais de Mossoró saíram bons e os editais do Estado saíram ruins. Simples. Eu sempre digo, sempre quando eu sento, no meu caso, lá com a secretária de Saúde, eu digo, olha, escute quem está lá no chão fazendo o trabalho. Verdade. Sabe? Quem sabe como os editais devem ser feitos são os artistas que vão executar essa verba. Não sou eu que fico lá atrás de um birô, com ar-condicionado e com um computador, uma caneta na mão e fazendo. Não. Para eu fazer isso, eu tenho que escutar a base. Então, essa foi a grande diferença e a gente parabeniza aqui, né, a Prefeitura de Mossoró por ouvir a base e que continue com isso, ouvindo a base, que eu tenho certeza que quando você escuta quem executa, quem faz lá o final, em todas as áreas é assim, não é diferente com a cultura. Então, Caio aqui no nosso programa lá anterior, ele fez muito bem, chegou, trouxe, mostrou por números. A fala de Dionísio foi muito contundente e precisa isso agora o governo do Estado se sensibilizar e escutar os artistas. Um ponto que ele fala no vídeo dele, que ele assim, não existe isso, é uma coisa óbvia, todo mundo sabe. O que é que a secretária diz? Não, porque o edital foi lançado e não pode ser modificado. Ela já modificou data, ela já modificou a questão de que ela, inicialmente, naquele dia que eu estive aqui falando sobre... não constava que a pessoa como cooperado pudesse participar. Não estava constando no edital. Aí no dia da reunião a gente botou isso, que não tinha sido respeitado, ela mudou o edital. Então tudo pode ser mudado, menos a questão da divisão mais justa dos valores, a divisão mais justa. Como a gente colocou, por exemplo, audiovisual tem 3 vagas de 1 milhão cada uma, 1 milhão cada vaga. Né? Isso é um absurdo, sabe? Um estado do tamanho do Rio Grande do Norte, você podendo pulverizar esses recursos, aí você deixar na mão de 3 pessoas, ou 3 instituições que seja, tá entendendo? É muita coisa, gente, né? E assim, esse dinheiro das leis, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, é um dinheiro para chegar ao artista. Não é um dinheiro do governo do estado, não é um dinheiro da prefeitura de Mossoró, não é um dinheiro de Alisson, não é um dinheiro do Ferradais, não é um dinheiro da secretária. É um dinheiro para chegar ao artista. E você vai dificultar para quê? Para que você vai dificultar? Sabe? Não existe isso. Se você não usar o recurso, ele volta.
É uma coisa tão óbvia que eu fico besta. Como é que a pessoa, burocrata que comete essas besteiras, bobagens, sabe? É bobagem. Então, se você pode ter, sei lá, zilhões de artistas contemplados, aí você não concentra na mão de 2 ou 3, se desgasta à toa. Isso aqui é um desgaste à toa, sabe? Porque tudo é possível. Um edital é lançado, quantas retificações a gente não já viu em editais? Outro está pensando que está falando com inocente, com gente besta, que nunca participou. A gente participa de edital desde que o mundo é mundo. Então, é por aí, vamos tocar o barco. Bom, e agora, antes da gente finalizar aqui com o que a gente chamou de despedida no início do programa, eu queria dar uma indicação cultural para vocês, do filme, do documentário Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, diretor lá do Som ao Redor, do Aquários, e mais recentemente de Bacurau, né, o famoso Bacurau. Então, o Retratos Fantasmas está disponível nesse momento na Netflix para que você assista. É um documentário sobre, digamos, um pouco da vida do Kleber, da infância, da adolescência do Kleber, também da importância da criação que ele teve e a importância do cinema na vida dele. Então, para quem gosta de cinema, Retratos Fantasmas é muito bom, porque quem já foi em Recife, então vai se deliciar com Retratos Fantasmas, porque é a oportunidade de você ver Recife como a Recife que já não existe mais. Então, no documentário, o Kleber mostra imagens de Recife de décadas e décadas atrás, os cinemas deixando de ser cinemas para serem igrejas, então ele reflete muito sobre esse processo e a importância mesmo do cinema de rua na vida dele. Então, assistam Retratos Fantasmas, ele foi divulgado ontem, na pré-lista dos filmes indicados ao Oscar de documentário. Então, ou seja, o filme avançou mais uma etapa para poder ser o nosso potencial indicado para figurar entre os 5 filmes, os 5 documentários que vão disputar o Oscar de 2024 de melhor documentário. Então, nesse momento, ele avançou mais um pouco, está na pré-lista e pode vir a ser o nosso indicado. Então, fica a dica, Retratos Fantasmas, Pictures of Ghosts, né, o título original em inglês, que é o título que está sendo vendido lá fora também, do Kleber Mendonça Filho, que é um grande cinéfilo. No documentário, assim, tem uma cena, só para relatar um pouquinho do trecho do documentário, mas tem uma cena muito bacana dele lá nas eleições na eleição que Collor ganhou, foi em 90, não foi? 89. 89. E tem uma cena dele e da mãe dele, ele novinho, né? Ele é novo ainda, mas bem mais novo. Ele e a mãe dele, uma foto lá, ele comenta, ele diz, né? Ele narra o documentário, ele diz: aqui somos eu e minha mãe nas eleições de 89, e aí tem os dois assim, ó, fazendo o L, né? Camisa do Partido dos Trabalhadores, do PT, e os dois fazendo o L lá em 89, né? Então, muito simbólico, nem precisa falar na hora que ele diz, né? Fazendo o L e tal, porque você já vê que está muito lúcido, né, translúcido na imagem, esse momento. Então, Retratos Fantasmas, Kleber Mendonça Filho, na Netflix. Bom, e agora sim, partindo para a nossa última pauta, que é um informe, que é um aviso aqui, um alerta para vocês, porque eu sinto informar, mas a não ser que aconteça alguma... A gente tem essa sorte, pode ser que a gente não veja Caio nos nossos últimos programas, ou daqui em diante no Baião de 3. A gente diz isso com lamentação, ao mesmo tempo também com alegria, porque assim, não é uma saída... não tem motivação que não seja aqui a alegria por ele, porque na verdade no programa anterior a gente noticiou que o Caio ele foi convocado, foi chamado, já saiu até no Diário Oficial do Estado, que ele agora faz parte e é subcoordenador do núcleo de imprensa do governo estadual que vai atuar em Mossoró. Então a gente falou sobre esse núcleo no programa passado, do último sábado vocês viram, está lá. E aí já saiu a convocação do Caio, enfim, as obrigações dele, da vida dele profissionais serão outras, mais outras, e infelizmente, assim, a gente não vai poder mais contar com o Caio no Baião de 3. Né? Pena que não chegamos aos 20 episódios para fechar com chave de ouro 20 episódios, mas nesse 18º episódio a gente está aqui como último tema aqui, só anunciando a saída do Caio. E antes de passar para o Caio, eu queria passar para o Costa, né? Para que Costa falasse um pouco assim da importância de Caio e do programa, como é que segue também, como é que a gente vai fazer sem o Caio. A gente gravou sem o Caio ou sem mim, enfim, alguns programas, mas agora é uma saída definitiva, né, de um dos nossos integrantes, uma das nossas cabeças aqui, e eu queria começar por Costa, antes de deixar Caio falar, né. Então o Caio vai ficar com a palavra final. Você vai encerrar o programa hoje, inclusive, não eu, você vai encerrar. Antes disso,
né? Agradeço aos nossos patrocinadores, Cindy Hoteleiros, Cindy Guardas, Zezinha Fernandes e o Lindó Castro Nogueira. E não deixe de seguir o @baião3 no Instagram, baião3rn, e também curta, compartilha, dê o seu like e se inscreva em nosso canal no YouTube. Então, Costa, antes de Caio encerrar, antes de Caio se despedir aqui da gente, em nosso 18º episódio, queria que você falasse também justamente como é que é essa despedida de Caio, como é que você enxerga aí o futuro do Baião de 3 daqui em diante. Então vamos lá. Primeiro eu queria até falar assim, sobre como foi, né, lá o projeto inicial, né, o embrionário do Baião de 3. Aqui, conversando com o Caio, e ele me pegou de surpresa, assim, fazendo esse convite, o qual me deixou assim, lisonjeado e preocupado. Né? Assim, Caio, será que eu vou ter essa competência? Né? Não, vamos, mas começou a sentar, a conversar, então assim, quero aqui agradecer aqui em público a confiança que ele teve, me estimulou, me incentivou. Vamos lá, cara, você dá conta, vai ser um projeto legal. E depois, na nossa conversa, ele falou que ia convidar Jonatas para fazer parte do projeto. A minha preocupação aumentou mais ainda. Né? Então, assim, é uma mistura de emoção que eu tenho aqui. A gente fica feliz por essa conquista de Caio, sabe que fica meio incompatível, né, essa atuação lá e a atuação aqui no Baião. Fica feliz por essa parte e fica triste por, né, ele não poder fazer parte do Baião, mas a gente espera, deseja sorte, é claro, mas qualquer coisa, vamos lá, tá? Que seja um até logo, né? Mas, enfim, que ele tenho certeza assim, que é uma pessoa muito competente para esse cargo, entrou por competência, vai desenvolver esse trabalho dele com a competência que é dele mesmo, e que se prepare que o Baião de 3 vai estar aqui criticando o Estado também, isso, nas vezes que for necessário. Então, Caio, eu só deixo aqui meu agradecimento. Agradeço muito e quero deixar aqui de público que a ideia do Baião de 3 foi de Caio, o convite a mim foi de Caio. Só tenho a agradecer e desejar sucesso nessa nova empreitada aí. Caio, encerre o programa, faça suas falas finais. Hoje o palco e o programa é todo seu. Só agradecer. Não chegamos aos 20, mas chegamos aos 20 programas, mas chegamos aos 18, que é uma data bem interessante. A maioridade, né? Maioridade, 18 programas. Eu faço jornalismo por paixão por isso, pela comunicação. Eu sou apaixonado pela comunicação. Então, eu estive um período no Jornal Moçoroense, quando ele era impresso. Depois, durante a pandemia, eu recebi uma conversa muito boa com o Cid Augusto. A gente tocou o projeto do portal do Jornal Moçoroense. Quando eu saí do portal do Jornal Moçoroense, eu recebi uma missão de trabalhar no portal da Rádio Difusora. E quando eu assumi a missão, eu disse, eu assumo o portal, contanto que ninguém queira pegar na minha munheca. Né? Eu queria fazer a minha comunicação e fiz. Até onde deu, chegou um ponto que não deu mais para continuar, né? E o Baião de 3 surgiu, uma provocação, a gente criou aí e deu certo. Está dando certo. Chegou agora essa oportunidade de assumir uma comunicação do governo do Estado. E aí, prezando pela ética profissional, aquilo que eu falei já várias vezes aqui, eu não poderia estar aqui e, de repente, ver uma coisa do governo do Estado e dizer que está bem, ou me calar. Então, tendo em vista essa incompatibilidade, né, de cargos mesmo, né? O comunicador ele tem que ser responsável pelo que fala, mas ele também pode, ele é responsável também pelo que cala, né? Então teria momentos em que eu não poderia me calar. Então eu assumo essa missão, estou indo aqui para a subcoordenadoria do núcleo de comunicação, juntamente com o Joyce Moura, com o Carlos Costa. Estamos aguardando aí uma videomaker que vai compor o nosso grupo. E deixo o Baião de 2 em boas mãos, em muito boas mãos. Você já subtraiu. Porque agora eu saí o coentro aqui, é do Baião de 2 agora. Depois eu tenho certeza que eles vão botar mais tempero nessa panela
e vai longe. Vida longa ao Baião de 3, tá certo? E eu tô por aqui, gente. Eu tô sempre por aqui, todo mundo sabe onde me achar. Não é uma despedida, não. É um até já, tá certo? Quero levar adiante essa missão, porque é uma grande oportunidade para mim, tanto profissionalmente, né, como em outros aspectos. Então, vamos lá, tocar o barco. Com alegria estar com vocês. E vida longa ao Baião de 3. Abraço grande e até a próxima.